Bom, então, bom dia a todos. Agradeço a paciência desses minutos iniciais e agradeço também todos que se conectaram. Nós resolvemos fazer esse webinar sobre relações de consumo. Nós achamos que as relações de consumo são as mais impactadas, uma das mais impactadas nesse tempo de pandemia e de quarentena que a gente está vivendo. Na área de resolução de conflitos do Verano, a gente tem um núcleo especializado em direito do consumidor. Eu sou uma das sócias da área de resolução de conflitos aqui no escritório de São Paulo, me chamo Priscila Sansoni, e está apresentando também comigo esse webinar a Amanda Cascais, que também faz parte da mesma área aqui também no escritório de São Paulo. A gente acha que as relações de consumo são uma das relações mais impactadas porque elas não só estão enfrentando novos desafios diferentes e uma posição também diferente da que ordinariamente se via e se enfrentava entre consumidores e fornecedores, especialmente no que diz respeito à vulnerabilidade e ao equilíbrio dessas relações, e por isso mesmo a gente está diante de um cenário de várias novas perspectivas para essas relações. Então, claro que tem também toda uma questão relacionada a contratos bilaterais, né, relações B2B, mas a gente acha que as relações B2C, que são entre consumidores e fornecedores, mereceriam um tratamento destacado de nossa parte nesse momento. E vale dizer que o escritório, a gente fez uma task force geral de todas as áreas para tratar dos aspectos legais e jurídicos relacionados à Covid, e a gente preparou também um resource kit de todas essas áreas para tentar ajudar os nossos clientes e todos os interessados a enfrentar esse momento sob a perspectiva jurídica. Direito do consumidor é uma dessas perspectivas. O que a gente vai abordar com vocês, a gente elencou, tem uma série de questões que a gente pode tratar de direito do consumidor e das relações de consumo nesse contexto. A gente elencou 5 pontos que nos pareceram os mais relevantes nesse momento, não tão inicial mais, né? Eu acho que a gente já tem 1 mês e meio aí dessa situação extraordinária. E vale dizer também que, como vocês sabem, a situação ela tem sido muito dinâmica e tem mudado a cada dia, né? A Amanda e eu, ontem à noite, a gente estava vendo ainda algumas novas mudanças que estavam acontecendo. Pode ser que agora, enquanto a gente fala, novas medidas estejam sendo editadas, então é possível, inclusive, que a gente, dependendo de quanto essa situação se prolongar, a gente venha até a fazer novas edições dessa conversa, desse bate-papo. E vocês podem ir escrevendo também as perguntas que vocês tenham, a gente vai responder, vai deixar para responder ao final, acho que fica mais organizado assim, a gente, né, acho que já nos acostumamos esse mês aí que está todo mundo de home office a trabalhar digitalmente, virtualmente, e talvez fique mais organizado assim, vamos fazer esses testes, se não der tão certo, outra vez a gente muda, combinado? Então, a agenda que a gente vai abordar vai ser, primeiramente, eu acho que uma dos pontos mais essenciais, né, das relações de consumo nesse momento é saber em que medida essa pandemia impacta as relações sob a perspectiva de uma excludente de responsabilidade do fornecedor, né? A pandemia é uma força maior em relação às relações de consumo, então os fornecedores podem alegar a pandemia como uma excludente para o cumprimento das suas obrigações, em que medida, quando isso pode acontecer, quando que os contratos podem ser renegociados e outras preocupações advindas também dessa eventual excludente de responsabilidade. Nessa mesma linha, a gente vai trazer para vocês algumas das medidas já adotadas, tanto por autoridades de proteção e defesa dos consumidores, que várias autoridades têm já se manifestado em relação a essa excepcionalidade da situação e adotado medidas nesse sentido, tanto no que diz respeito ao reequilíbrio da relação, quanto à continuidade da proteção do consumidor na medida em que ela for possível, e também medidas adotadas por fornecedores, então por empresas como vocês mesmos já devem ter adotado medidas diferentes para enfrentar esse cenário. A gente vai tratar de alguma delas, não só para listar, mas também para que todos vocês que estão participando desse webinar até tenham exemplos de condutas que têm dado certo. E vamos tratar também de vendas em geral, né, de como
manter as vendas, para manter os negócios de vocês funcionando e, ao mesmo tempo, os consumidores atendidos. E aí a gente vai enfrentar um ponto bastante sensível e polêmico que está em andamento, que é a resolutividade do atendimento aos consumidores e uma plataforma consumidor.gov, que eu imagino que seja conhecida de vários de vocês, da Secretaria Nacional do Consumidor, que até então era flagrantemente facultativa, né? A adesão a essa plataforma era facultativa, e agora nós estamos com uma portaria num período de vacatio legis, né? Ainda não entrou em vigor, mas a portaria já foi publicada, ela entra em vigor dia 4 de maio, de obrigatoriedade de adesão para algumas empresas, que a gente vai explicar para vocês quais são, de adesão a essa portaria para atendimento aos consumidores. Depois a gente vai tratar também de preços e oscilações de mercado, eventuais abusividades de preço, né? Caracterização de uma prática abusiva, porque preço abusivo é considerado uma prática abusiva no CDC e isso tem uma série de repercussões. Se existem preços que estão sendo praticados e colocados no mercado de forma abusiva, investigações e providências em andamento. E algumas notas, por fim, sobre o direito de arrependimento do consumidor. Eu acho que as primeiras indústrias mais impactadas, né, e não só as primeiras, como as que continuam sendo muitíssimo impactadas, né, pela quarentena, pela pandemia, são as indústrias aéreas, de turismo e depois as de eventos, né? Então, elas foram também, por ter sido as primeiras a serem impactadas, elas foram também as primeiras que tiveram as suas situações examinadas, enfrentadas e tratadas, né? E aí então tem a medida provisória, já foram firmados TACs com essas indústrias e tudo mais, e eu acho que com essas indústrias tem uma série de peculiaridades em relação ao direito de arrependimento que a gente também quer explorar, que em alguma medida se estende aos demais negócios e em outros casos não. E tratar do regime jurídico emergencial e transitório, que é o projeto de lei 1179, que vocês também devem conhecer, porque ele trata de uma série de questões, né? Na verdade, o direito do consumidor ele é apenas um item e super tímido, porque a única questão que é tratada nesse projeto de lei de consumidor é justamente o direito de arrependimento, mas é nele que uma série de outras medidas vêm sendo tomadas também. Ele saiu da Câmara, foi aprovado no Senado a questão de 2 semanas, e continuou, voltou para a Câmara e agora está pendente para ver se vai haver alterações ou não. A gente vai finalizar com esse ponto. Começando, então, com a questão do caso fortuito e força maior, né, em tempos de pandemia. Então, só para relembrar um pouco, antes da Covid, quais eram as hipóteses de excludente de responsabilidade numa relação com o consumidor, né? A responsabilidade do fornecedor, ela é uma responsabilidade objetiva, então nunca se pergunta ou se cogita da existência ou não de culpa, né, na conduta do fornecedor. Então ela já é objetiva por si só. Então as únicas excludentes dessa responsabilidade é ou a ausência do defeito, então não existe defeito ou vício, né, no caso, culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de um terceiro, e aqui evidentemente que o terceiro não pode ser ninguém da cadeia de fornecimento, né? Então de um terceiro alheio a essa cadeia. E uma excludente de responsabilidade que se aceitava, né, em condições normais de temperatura e pressão, era o chamado caso fortuito externo. Então não era qualquer caso fortuito. A jurisprudência, a doutrina, né, os autores já faziam essa distinção, e os julgados dos tribunais há bastante tempo já vinham entendendo nesse sentido e fazendo essa diferenciação de fortuito interno e externo. O interno, que seria de alguma medida relacionado à atividade daquele fornecedor, ele não era uma excludente de responsabilidade. Então, um assalto a um banco, ele é considerado fortuito interno, porque um banco é um local visado, porque guarda dinheiro. Então, o banco deveria tomar medidas para evitar que os assaltos acontecessem nesse banco. Então, ele seria previsível e evitável sob a perspectiva da jurisprudência, portanto, não constituiria uma excludente de responsabilidade. Então, antes, o caso fortuito, para ser uma excludente, ele deveria ser chamado externo, no sentido de ser externo àquela atividade.
portanto, imprevisível e inevitável. É justamente nesse sentido que a gente chega, então, no cenário da Covid. E a Covid, ela, por todas as características que eu não preciso aqui falar, que todos vocês conhecem, ela foi considerada, está sendo, vem sendo considerado nesse, né, no andar da carruagem, e a gente acredita que vai ser assim também considerado pelos tribunais depois, caso os litígios comecem a aparecer, um caso fortuito externo e sim um evento de força maior, porque evidentemente que ele era imprevisível e inevitável, tá? Diante disso, o que a gente tem? A gente tem visto um abrandamento da responsabilidade e uma maior flexibilidade para os fornecedores. Por quem? Por parte das autoridades de consumo. Então, as autoridades de consumo têm flexibilizado, eu diria que da forma como tem acontecido essa flexibilização, eu já tenho alguns anos de experiência, não vou mencionar aqui, não vamos entrar em detalhes de quanto tempo é, mas em toda a minha experiência com o direito do consumidor, que eu trabalho desde que eu comecei a advogar, eu acho que a gente está diante de uma flexibilização nunca antes vista, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, das autoridades terem se dado conta que ou elas flexibilizavam e davam uma chance, né, para os fornecedores e não serem tão rígidos nas obrigações, que eles não tenham que cumprir tudo tão ao pé da letra, ou os consumidores ficariam totalmente, né, desatendidos porque não teria mais fornecedor para quem reclamar, porque as empresas iam quebrar, né, e a gente estaria diante de um caos completo. Então, acho que a constatação, né, e a caracterização dessa força maior, né, gerou automaticamente essa flexibilização. Isso reflete diretamente nos contratos. E ele gera e possibilita uma renegociação desses contratos com os consumidores, entre consumidores e fornecedores. Então, o que se tem recomendado por essas autoridades do consumidor? Que as partes priorizem o diálogo e busquem soluções consensuais. Então, claro que o que eu vou falar tem que ser visto com parcimônia, mas não tem regra, né, estabelecida. É preferível que se tente buscar uma solução consensual, então é chegar e dialogar com os consumidores e ver qual é uma melhor solução para o caso concreto, do que eventualmente ficar apegado à regra lá do Código de Defesa do Consumidor, que eventualmente, ou muito provavelmente, melhor dizendo, não vai ter condições de ser cumprida nesse momento adverso. É importante também lembrar, sob todas as óticas que se observa a situação, que, como fala, inclusive, né, esse regime jurídico emergencial e transitório, como está disposto no PL que eu comentei antes, que essa caracterização de excepcionalidade, ela não retroage, né? Então, isso tem diversas repercussões, quer dizer, eu só não vou cumprir o que aquele evento de força maior me impossibilita de cumprir, né? Em outras palavras, isso, se eu tinha lá uma prestação em janeiro, eu não vou dizer, olha, eu não vou pagar o que eu devia em janeiro, fevereiro, março, abril. Não, não, não. Janeiro, eu não tinha uma situação de força maior, então eu sigo devendo com as minhas obrigações de parte a parte. Estou falando pagamento do preço pelo consumidor para dar um exemplo, né? Então, e isso vale para todas as obrigações, né? Pensando assim, numa excludente de responsabilidade em geral, né? Eu só tenho a excludente no que a força maior tiver sido for o nexo, né? Ou na verdade a falta do nexo, né? For o causador em alguma medida daquele evento, né? Eu não posso alegar força maior para qualquer situação simplesmente porque eu estou diante de um contexto, né, da pandemia. Então, em resumo, o que as autoridades têm pregado, né, é esse espírito colaborativo e em conformidade com a boa-fé objetiva, tá? A gente trouxe alguns exemplos de casos específicos para que vocês tenham ideia do quanto as
as autoridades, e aí quando eu falo das autoridades eu falo sobretudo da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, mas também de vários PROCONs, inclusive o PROCON de São Paulo, que sempre foi um PROCON muito protetivo, né? Conhecidamente protetivo, tem flexibilizado e recomendado mais parcimônia e maior flexibilidade dos consumidores, tá? Um dos exemplos que a gente trouxe foram os contratos com as instituições de ensino. A Senacom ela emitiu uma nota técnica, que é a nota técnica 14, especificamente para tratar desses contratos, e nessa nota técnica ela fala, dentre outras tantas disposições, ela recomenda que se evitem pedidos de descontos e cancelamentos para as instituições de ensino, que se preze pela continuidade dos contratos e que eventuais reembolsos que sejam solicitados pelos consumidores ou sejam feitos em momento posterior ao final da pandemia, para que não impacte tanto esse momento mais crítico e tudo ao mesmo tempo, tá? Essa nota técnica, as notas técnicas todas e quaisquer outros materiais que nós estejamos comentando aqui na apresentação, a gente pode disponibilizar para vocês. Vocês podem mandar e-mail para a gente depois, se precisar. E especialmente as notas técnicas, elas são um pouco difíceis de achar, tá? A gente tem contato direto até com a Senacom, eles já sabem disso, eles estão trabalhando para mudar a plataforma, mas elas ainda ficam um pouco escondidas lá no site da Senacom, então eventualmente vocês podem ter dificuldade de achar. Muito embora as mais importantes, a gente também tenha tentado fazer client alerts para os nossos clientes, então eventualmente vocês devem ter recebido alguns apontamentos sobre as notas e os inteiros teores das notas. Outro setor que também foi tratado especificamente pela Senacom foi o setor de academias e cursos em geral. Então, tem uma nota técnica, a nota técnica 20, que fala sobre como tratar e não... Desculpa que eu estou lendo aqui as anotações do back-office. Pelo fato de ter o oferecimento de aulas à distância, por exemplo, né? Então, se as academias conseguem fazer um vídeo, né, e fazer aula virtual, assim como as próprias instituições de ensino em geral, que não se cancelem as aulas todas com as academias, justamente para possibilitar que as academias continuem com os negócios andando. Uma outra alternativa, que daí não foi só para academias e cursos, mas para vários outros, cursos em geral mesmo, né, que se pensou, foi a extensão da vigência do contrato. Isso é uma alternativa bastante interessante e viável, né, que é o seguinte: eu sei que eu vou voltar para a academia em aula presencial depois, ou para qualquer outro curso que eu estivesse fazendo. Então, ainda que eu não tenha aula virtual, ou eventualmente até opte por não ter aula virtual, porque eu acho que não vai funcionar, enfim, eu como consumidora, que a instituição, a empresa, possibilite uma extensão da vigência do contrato. Então, o consumidor continua pagando esses 3 meses que ele não vai ter aula, e isso vai automaticamente para o final do contrato. Então, o contrato que era de 12 meses, eu fico pagando os 3 meses durante a pandemia, por exemplo. Eu continuo tendo aula do 4º mês em diante, depois os 3 meses vão, no final, meu contrato passa a ser de 15 meses e os 3 meses finais eu não pago porque eu já paguei no início. Então, isso acaba possibilitando um fluxo de caixa melhor para a empresa. É também uma alternativa bastante interessante que foi recomendada por essa nota técnica. Um outro exemplo de caso específico é a renegociação de TACs, tá? E aí aqui tem uma recomendação nossa para que todos vocês nas empresas avaliem se vocês têm TACs celebrados, tá? TAC é termo de ajustamento de conduta, né? Então, quando a empresa eventualmente praticou uma conduta ilícita, ilegal, indevida e teve que ajustar aquela conduta, vocês podem ter celebrado esse termo de ajustamento com o Ministério Público, algum PROCON, alguma autoridade. Se vocês tiverem algum TAC celebrado que tenha sido cujas obrigações, né, de ajustamento da conduta tenham sido impactadas pela pandemia, vocês podem tentar renegociar esses TACs, justamente para evitar que as multas que normalmente são previstas nos TACs, né, por descumprimento daquele TAC, e que são altas e normalmente diárias, inclusive, sejam aplicadas. Então, vocês vão procurar, e a nossa recomendação é que seja, inclusive, preventivamente, né, procurar esses órgãos com os quais a empresa celebrou esse termo de ajustamento para dizer, ó,
eu tenho aqui um problema, eu não vou conseguir cumprir esta obrigação específica, de novo aqui lembrando que vocês não podem se valer da pandemia para descumprir todo e qualquer contrato, e tentar renegociar esse TAC. A gente tem conhecimento de que os órgãos, alguns ministérios públicos estaduais, estariam pensando em emitir orientações para renegociação de TAC. A gente não tem conhecimento, pelo menos até agora, de nenhum que tenha feito isso, mas isso não impede que as empresas proativamente procurem esses órgãos e avisem. É aquela ideia de notificar no caso de ocorrência de um evento de força maior, assim como vale para o contrato, vale também para um termo de ajustamento de conduta. O recall, no caso de defeito de produtos que tenham que ser tirados do mercado, né, quando oferece risco, como vocês bem sabem, à saúde ou segurança do consumidor, ele também foi flexibilizado e não tem uma nota técnica, nenhuma recomendação, nenhuma portaria específica nesse sentido, mas tem notícias e orientações da Senacom de que ele pode ser feito agora, durante a pandemia, em 2 etapas. Então, a empresa, na verdade, a recomendação é que a empresa entre em contato com a Senacom, que é a autoridade para quem as empresas se dirigem em caso de recall, para combinar como isso vai ser feito. Mas o objetivo é que os consumidores saibam do defeito e estejam protegidos. Então, eu preciso avisar os consumidores, mas a execução do plano do recall provavelmente ficará lá para frente quando a pandemia tiver acabado, né? Então eu vou dizer, parem de usar o produto, até porque vários produtos talvez nem estejam sendo utilizados nesse momento, dependendo do tipo de produto. Se for o recall de um veículo, o consumidor provavelmente não vai estar saindo de casa, então ele pode deixar o carro na garagem e depois que acabar a pandemia, ele vai lá e aí executa efetivamente o plano do recall. Então, esses são alguns exemplos de flexibilização com os quais as autoridades já estão lidando. Agora, tratando das medidas que eu comentei no início, que as autoridades já tomaram frente à pandemia. E, evidentemente, que aqui a gente listou algumas com as quais nós já nos deparamos, seja em atendimento de clientes, seja porque nós achamos mais interessantes ou mais impactantes. Tanto o Procon São Paulo quanto a OAB de São Paulo, eles desenvolveram cartilhas sobre os direitos dos consumidores, cartilhas voltadas para os consumidores, relacionadas aos seus direitos, que são, na verdade, compilados de orientações que as autoridades têm dado sobre essas flexibilizações que estão valendo, em vigor, para cada um dos setores. Então, por exemplo, cartilha da OAB trata desde o que fazer com companhias aéreas, viagem, fala um pouco sobre o que seria o entendimento de preço abusivo, como tratar e como se endereçar em relação ao plano de saúde, o que os planos de saúde poderiam e não poderiam flexibilizar nesse momento, e questões nesse sentido. O Procon vai na mesma linha, então eles elencam uma série de setores que eles acham que são os mais impactados pela pandemia e dão orientações para os consumidores de como agir nesses casos. O Procon de São Paulo, e esse que é o segundo item ali, ele emitiu inclusive uma nota técnica sobre o coronavírus para a composição de conflitos, e esse é uma das maiores flexibilizações que eu estava comentando com vocês que eu já vi, em se tratando especificamente do Procon de São Paulo. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo publicamente uma autoridade tão protetiva em relação aos consumidores fazer valer o artigo 4º do CDC, que fala sobre o equilíbrio das relações, né? O Código de Defesa do Consumidor como sendo um diploma que também visa equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores como política nacional das relações de consumo, e não apenas proteger cegamente os consumidores, né? Então, uma das principais, eu acho, disposições dessa nota técnica e desse posicionamento e recomendação do Procon, eles justamente reconhecem a excepcionalidade dessa situação e dizem que, uma vez que há um acentuado desequilíbrio entre fornecedores e consumidores, para recompatibilizar
o contexto e com a proteção do consumidor e a necessidade da continuidade do desenvolvimento econômico, que se flexibilizem as medidas de proteção, né? Que ele diz o seguinte: olha, não adianta os consumidores todos virem para o PROCON pedindo o que pediam antes, porque a gente não vai ter condições de atender, porque a gente sabe que a gente vai chegar nas empresas e vamos exigir o que eles não vão conseguir cumprir. Depois tem uma série de outras medidas que a gente listou, um pouco menores e mais práticas, mas é bom que vocês saibam, porque vocês podem ser surpreendidos com algumas intimações, né, e até provocações de alguns órgãos de formas muito mais informais do que ordinariamente aconteciam, né? Então, o PROCON de São Paulo, ele criou um aplicativo específico para reclamações e denúncias, pode ser baixado, enfim, né, nos celulares dos consumidores. O PROCON do Rio, ele abriu um canal de denúncias via WhatsApp, então é tipo aqueles chats, né, que as empresas já tinham de WhatsApp, ele tem agora no PROCON do Rio, que também é um PROCON bastante protetivo, assim como o de São Paulo. No Maranhão, eles estão fazendo fiscalização nas agências bancárias para avaliar as questões de cumprimento das medidas de segurança em relação à saúde dos consumidores. Então, está sendo observado o distanciamento de 1 metro, se tem álcool gel disponível e esse tipo de medida. E tem, inclusive, para vocês terem ideia, um PL, né, um projeto de lei que trata da construção de pias e disponibilização de produtos de higiene em supermercados, então, justamente para possibilitar e fomentar uma maior higiene nessas atividades, que são atividades essenciais e que a gente sabe que não pararam, não só sob a perspectiva virtual, né, de compra online, mas também presenciais. E, por fim, em relação às medidas, as que foram adotadas por alguns fornecedores, que eu falei que nós exemplificaríamos, né, para vocês. Então, os fornecedores também já estão atentos, né, evidentemente, aos impactos que a pandemia está trazendo e estão flexibilizando uma série de questões relacionadas à interação com seus consumidores. Então, vários fornecedores estão estendendo os prazos de devolução ou de troca de produtos, então não mais são 30 dias, mas são 90, e são 90 contados do final da pandemia, né? Então, justamente para deixar o consumidor tranquilo que esse prazo vai ser alargado. Estão dando opção de coleta em domicílio em caso de arrependimento, então, para possibilitar o exercício do direito do arrependimento. Muitos fornecedores concedendo vários descontos para compras online, então acho que isso também é uma dica, né, para que vocês consigam manter as atividades de vocês acontecendo, né, os consumidores comprando. Voucher para desconto para aquisição futura, também um meio para gerar caixa, né, nesse momento e depois para usufruto futuro. Delivery, as várias empresas que especialmente as que já trabalhavam com delivery, né? Então todos esses aplicativos de Rappi enfim, iFood estão dando opção de entrega sem contato, então tem lá tu abre o aplicativo, já vem todo um step by step de como fazer, onde é que tu põe o dinheiro, cartão, como é que funciona e tal. Cartilhas de boas práticas para o setor de varejo alimentar. Empresas criaram chatbots para avaliação médica, então no setor de saúde, né, para não ter que se deslocar para um hospital e aumentar a possibilidade de contágio, tem empresas, até porque já foi flexibilizada a telemedicina, né, acho que faz umas 3 semanas já que existe essa flexibilização, então tem também a possibilidade do atendimento médico ser via chatbot ou mesmo por aplicativo, atendimentos via WhatsApp, então acho que praticamente todas as empresas que têm venda online, delivery, também colocaram esse canal a mais de atendimento, que é justamente esse oferecimento de formas alternativas de compra antes não ofertadas. Então, isso vale para restaurantes, confeitarias e deliveries em geral. Na linha do que a Priscila estava explicando, né, dessa importância de abrir esse canal de comunicação com o consumidor, um ponto central, né, que vem à nossa cabeça é a questão do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Cliente.
Muitos aqui dos participantes, né, já são nossos clientes lá no escritório, já trabalharam com a gente na área de consumidor, e já tiveram a oportunidade de discutir esse assunto conosco, né, antes desse período de pandemia de Covid. E nós sempre dissemos, né, que o saque é um canal muito importante, né, de comunicação entre o fornecedor e o consumidor, mesmo em condições normais de pressão e temperatura, né. Ele é um canal importante focado na resolutividade das demandas. E essa é a grande preocupação atual em tempos de pandemia, não só dos órgãos de defesa dos consumidores, como a gente tem visto, mas também dos próprios fornecedores, né, que querem ter esse meio de contato próximo com os seus consumidores, para poder, enfim, resolver questões, reclamações e, inclusive, dúvidas que os clientes têm em relação aos produtos. Se antes da pandemia o saque já era tão importante para essa resolução amigável dos conflitos, para evitar a judicialização, né, das demandas, o que no fim acaba sendo ineficiente tanto para a empresa quanto para o consumidor, né, por algo que poderia ter sido resolvido numa fase pré-litígio, né, entre o saque e o consumidor. É uma ferramenta que permitia que a empresa se preparasse para casos mais sensíveis, casos mais graves, fazendo esse escalonamento prévio ao setor jurídico e, inclusive, preparando a empresa para um possível processo judicial que poderia vir aí, inclusive com pedido liminar. Que é uma situação, inclusive, que a gente tem visto com ainda mais força durante esse período de pandemia, né? Ações, inclusive, de juizados especiais que vêm com esse pedido liminar, e aí, dependendo da natureza do pedido, né, se é realmente urgente ou não a gente viu já, inclusive, liminares sendo concedidas durante esse período de isolamento social. Então, justamente para evitar esse tipo de problema e evitar aí uma cobrança de multa diária, caso a empresa não consiga cumprir a liminar no prazo que o juiz fixou, é importante ter esse saque, né, receptivo e aberto para ouvir as demandas dos consumidores, justamente para evitar que o problema, né, seja elevado a um outro nível. Em tempos de pandemia, não é só o saque, né, como a Priscila estava mencionando, existem outras formas de abrir esse canal de comunicação com o consumidor, como o atendimento online, por WhatsApp, por chatbot. Então, é importante manter esse canal de comunicação aberto e não só focado na resolução de demandas, que seria, né, o objetivo principal lá atrás, antes da pandemia. Agora, a gente já vai além, a gente diz, olha, é importante ter esse canal de comunicação para manter o seu consumidor fidelizado, mesmo com o isolamento social. Além, claro, de evitar os problemas com as autoridades de defesa do consumidor, focado aí na resolutividade de demandas, o saque pode ser uma ferramenta importante para manter a receita da empresa, na medida do que for possível nesse período de pandemia. Então, aí tem em mente que o saque ele pode ser usado para promoção e venda de produtos, né? Hoje, na sociedade conectada que a gente vive, o consumidor ele é realmente um consumidor informado. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o consumidor ele fica com dúvida na hora de fazer a compra, inclusive a compra online, né? Por mais que o site tenha lá todas as informações, ele pode ter uma dúvida específica sobre a instalação do produto, sobre o funcionamento, dúvidas que antes talvez ele tirasse com o vendedor da loja física, né? Vai lá, olha o produto e depois compra online, porque, enfim, talvez o valor do website seja mais atrativo que o valor da loja física por algum motivo, e hoje ele não tem mais, né, essa fonte para sanar suas dúvidas. Então, o saque ele pode sim ser utilizado de uma maneira positiva para fomentar as vendas nesse período, né? O consumidor ligar, tirar uma dúvida, enfim. Então, é importante, mais do que nunca, né, ter algum tipo de canal de comunicação aberto. Não tem a empresa que não tem um saque estruturado pode pensar em outras alternativas, né? Alternativas online, responder por e-mail, responder por WhatsApp, enfim, as empresas estão sendo bem criativas, né, em tentar estabelecer essa comunicação rápida e eficiente com os seus consumidores.
Agora a gente vai passar para a análise, né, mais específica da plataforma consumidor.gov, o que também está em linha, né, com esse assunto de resolutividade de demandas. E aí eu vou passar a palavra para... Isso, eu estava com o meu microfone no mudo, desculpa. Então, sobre consumidor.gov, primeiramente, falando sobre a plataforma, né? Ela é uma plataforma de resolução de demandas que sempre foi uma bandeira da Senacom. Uma bandeira no sentido de a Senacom tem muito gosto pela plataforma, fala muito dessa plataforma, ela não é da gestão atual da Senacom, né? O secretário nacional é o Luciano Tim, ela já tinha sido criada na gestão anterior até, mas ele assumiu essa plataforma como sendo um canal super importante, visando até a mediação, né, das demandas dos consumidores, que também é uma crença muito forte dele, no intuito de reduzir a litigiosidade, né, o volume de processos judiciais que existem relacionados a direito do consumidor, a relações de consumo. Então, essa plataforma, ela já é uma plataforma muito falada, né, em vários aspectos, e depois eu vou falar também um pouco não só sobre a adesão em si da plataforma para a resolutividade, mas também no que ela impacta em outras frentes em relação à Senacom. Mas até agora ela era uma plataforma voluntária, né? E ela sempre possibilitou um amplo diálogo com a Senacom. Então, em alguns casos até de recall, a Senacom questionava, né, como é que tinha sido o atendimento, se seria o caso de entrar na plataforma. A gente tem pelo menos 4 clientes que observaram isso, e o órgão sempre, a Senacom sempre foi aberta ao diálogo, a avaliar em conjunto se era o caso de entrar ou não. Qual que é a funcionalidade da plataforma, né? É receber a reclamação do consumidor, analisar e responder as reclamações, então os fornecedores, no prazo de 10 dias. A plataforma prevê um contato direto entre o consumidor e a empresa, tá? Hoje em dia, eles estão com um período de teste de pessoas da Senacom, da plataforma consumidor.gov, também fazendo contato, fazendo já um teste de intermediação ou mediação de conflitos. Então, não apenas alguém do fornecedor precisa entrar em contato com o consumidor, mas a Senacom, ao acompanhar essa demanda durante esse prazo de 10 dias, também entra em contato com as duas partes. Então, entra lá uma demanda, claro que o fornecedor, então, quais são os to-dos, né? Assim, quais são as funções do fornecedor em relação a essa plataforma? Ele tem que observar, ele tem que saber que entrou, então ele tem que ter mecanismos de controle de todas as reclamações que entram na plataforma consumidor.gov, acompanhar o que está entrando, e nesse período de 10 dias, até que ele tenha uma resposta definitiva para dar, a Senacom também acompanha e faz contato com as partes. Então, esse contato direto entre consumidor e empresa pode ser eventualmente mediado, dependendo do caso, dependendo do setor, dependendo da reclamação, pela Senacom. Uma das questões, eu não vou chamar de problema, mas é uma das questões e dos pontos de atenção em relação à plataforma, é que o índice de resolutividade da plataforma, ele se baseia na avaliação do consumidor. Então, quer dizer, se um consumidor vai lá e faz uma reclamação e o fornecedor ou não resolve, ou por vezes não tem meios para resolver, porque aquele pedido demanda uma avaliação mais criteriosa, demanda inclusive contato e acesso ao próprio produto para uma perícia, nem dá tempo do produto chegar no fornecedor nesse tempo, ou não tem como fazer essa perícia, enfim, o consumidor pode entender não ter sido atendido. E esse índice de resolutividade pode impactar em outras frentes, como eu comentei, para fins de relacionamento com a Senacom. Então, se a empresa tem um baixo índice de resolutividade, ela pode ter uma multa majorada em algum caso de outro descumprimento e algumas outras implicações. Então, por isso ser a plataforma uma questão crítica. E até hoje o fato dela ser voluntária era menos preocupante, né? A partir do momento em que durante a pandemia, e de uma forma
quase que desavisada, assim, sem aviso, sem nenhum indício de que isso estaria chegando, a Senacom publica uma portaria no dia 1º de abril, tornando essa adesão à plataforma consumidor.gov para algumas empresas específicas, que eu já vou tratar, tornando a adesão à plataforma obrigatória. Esses pontos todos de atenção que eu estava levantando, apenas alguns, porque são vários os pontos de atenção e a análise que tem que ser feita pelas empresas para aderir ou não, o que antes era facultativo, aumentam muito, né? Então, agora, se eu tenho algo obrigatório, eu vou ter que necessariamente me preparar, eu vou ter que ter alguém disponível e destacado, né, deslocado especificamente para atender o consumidor.gov, para acompanhar, então, para ver se as demandas entraram ou não, para solucionar as demandas e uma série de outras questões, né? A justificativa, né, a gente colocou objetivo, premissa, na verdade foi a justificativa da Senacom para tornar essa plataforma obrigatória. E aí o que se fala, não na portaria, mas numa nota técnica posterior à portaria, que veio para explicar a portaria, porque a portaria gerou um susto generalizado nos fornecedores, inclusive nos escritórios, nos advogados, né, dessa área de consumidor. Veio depois uma nota técnica. A nota técnica fala o seguinte: a obrigatoriedade, ela especialmente ela se aplica especialmente para os tempos da pandemia. Mas, né, tendo esse especialmente, a interpretação é que não somente para os tempos de pandemia. Então, isso tudo ainda está bastante obscuro e incerto, tá? Mas fato é que a portaria foi publicada dia 1º de abril, ela tem uma vacácio, né, um período aí de carência, né, em termos coloquiais, de 30 dias, então, no dia 4 de maio, as empresas que estão dentro das hipóteses que a portaria prevê como sendo empresas que estão sujeitas a essa portaria, deverão obrigatoriamente aderir à plataforma. Que empresas são essas? Empresas que elas, ou o grupo econômico ao qual elas pertencem, tenham tido faturamento bruto de no mínimo 100 milhões de reais no último ano fiscal, ou tenham alcançado uma média mensal igual ou superior a 1.000 reclamações de consumidores nos seus canais de atendimentos, ou tenham mais de 500 processos judiciais de consumidores, tá? Então, se a empresa entrar em um desses 3 requisitos, elas daí passam para um segundo nível de triagem, vamos chamar assim. Elas aí, se elas, por exemplo, vamos pegar o exemplo do faturamento, tá? Então, se a empresa ou o grupo econômico do qual ela faz parte tiver faturado 100 milhões de reais e aí a gente tem outros 3 critérios. A empresa for empresa que envolvida com serviço público ou atividade essencial, conforme definido no decreto 10.282, que é aquele decreto federal primeiro lá que define a quarentena, tá? Eu até peguei aqui o decreto para lembrar vocês de quais são essas atividades. Então fala lá, assistência à saúde, atividade de defesa nacional, transporte, telecomunicações, internet em geral, serviços de call center, captação e distribuição de água, tratamento de lixo, esgoto, serviços médicos em geral, iluminação pública, vigilância, enfim. Então, se a empresa for uma empresa que desenvolve, né, presta alguma atividade essencial, ou se a empresa quiser prestar qualquer tipo de atendimento pela internet, dedicado à entrega de alimentos, ou não importa muito, mas qualquer empresa que faça atendimento pela internet que vise a promoção, a oferta ou a venda de produtos para clientes finais ou para clientes de terceiros, e daí a gente acha que esse inciso da portaria engloba praticamente todas as empresas com atividade online, né? Porque é atendimento pela internet, eu não preciso nem vender, né? Pode ser aquele tipo de empresa que eu posso lá fazer o orçamento e depois eu preciso ir na loja para fechar o pedido, e aí não sei como é que isso ficaria no tempo da pandemia, mas não é só venda online, tá? É promoção, oferta ou venda online.
E depois o terceiro inciso fala dos agentes econômicos que são as empresas listadas entre as 200 maiores reclamadas. E aí tem lá um anexo com o nome das empresas, a gente também pode fornecer isso para vocês. Então, assim, esses são os critérios da portaria. Em resumo, quaisquer empresas que estejam dentro desses critérios deverão obrigatoriamente aderir à plataforma consumidor.gov. Se a empresa, o único critério de isenção dessa obrigatoriedade é a empresa considerar a seu critério, e aí ela vai ter que pedir para a Senacom, para a coordenação da Senacom, pedir uma dispensa se ela entender que ela tem um baixo volume de demanda nos órgãos de defesa do consumidor, ou que a plataforma consumidor.gov não vai facilitar a resolução de conflitos com o seu consumidor, mas aí ela vai ter que fazer um requerimento por escrito, e isso o fato de aceitar ou não essa dispensa vai ser a critério exclusivo da Senacom, tá? Assim, esse assunto é um assunto que a gente já está super adiantado no horário, esse assunto é um assunto que a gente poderia fazer talvez um webinar só sobre isso, porque é super polêmico, tá? E aí, só para finalizar, o consumidor.gov, hoje em dia, a gente tem rolando uma consulta pública sobre dosimetria da pena, que é como aplicar multas para condutas que gerem, né, algum tipo de punição dos órgãos de defesa do consumidor. O nível de resolutividade da plataforma consumidor.gov está nessa nova portaria da dosimetria da pena, sendo considerado, ou melhor, o baixo nível de resolutividade como um agravante para aplicação de multa, tá? Então, assim, é uma plataforma que vai demandar muitíssima atenção de vocês, então se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, a gente está totalmente à disposição, e acho que vocês têm que necessariamente dedicar bastante atenção a essa portaria e a esse assunto, porque a Senacom está muito dedicada a... Bom, passando aqui para um outro tema que está sendo, né, bastante debatido agora em época, né, de coronavírus, é a questão dos preços e oscilações de mercado, né? A gente tem visto muita notícia, né, na televisão sobre cobrança abusiva, aumento de preço, talvez até alguns de nós já tenha sentido, né, um aumento de preço nos produtos ou serviços que consome pessoalmente, né? E aí a dúvida que fica há uma abusividade aqui, né, nesse aumento de preços? De acordo com o artigo 39 do CDC, é abusivo elevar os preços sem justa causa. É isso que fala, né, o Código de Defesa do Consumidor. Em tempos de pandemia, né, tem várias variáveis que podem influenciar na fixação do preço. E aí é importante fazer essa análise caso a caso, né, para verificar se o aumento de preço ele é abusivo, ou seja, ele é objeto de um oportunismo, uma vantagem excessiva que o fornecedor está cobrando do consumidor, ou se ele é um aumento, inclusive, justificado. Aqui a gente listou alguns exemplos, né, de variáveis que afetam e, inclusive, podem aumentar o valor do preço dos produtos. Por exemplo, o aumento da demanda pelo produto, o que pode gerar, inclusive, custos adicionais, como o aumento do preço ou da periodicidade de reposição desses produtos no mercado, né, o aumento do custo de produção, o que pode se desdobrar entre custo de importação, custo dos insumos, né, das matérias-primas, custo do frete nesse período de pandemia, um aumento da cotação do dólar, nos casos em que a alteração da moeda tem um impacto direto nos custos de produção daquele determinado produto. Então, assim, a gente entende que os órgãos de defesa do consumidor estejam preocupados com esses aumentos de preço, mas é preciso checar se há ou não uma racionalidade econômica, né, por trás desse aumento dos preços. Durante a pandemia foi muito noticiado, né, o aumento de preço dos produtos chave aí, né, digamos, na prevenção do coronavírus, como o álcool em gel, as máscaras de proteção, as luvas de procedimento, o gás de cozinha. Então são produtos que as pessoas estão consumindo muito, né, estão consumindo muito mais que o usual. Então são produtos cujo aumento de preço chamou muito a atenção dos órgãos de defesa, né, do consumidor.
Aí, nesses casos, né, teria que checar, caso a caso, se houve alteração daquelas variáveis ou de outras variáveis que estejam envolvidas na fixação do preço, para justificar esse aumento de preço. Ele não é abusivo, ele não é um oportunismo, né, não é sem justa causa. Então, para afastar, né, uma possível conclusão aí do órgão de defesa do consumidor de que tem uma abusividade. O grande debate, né, em tempos de pandemia, inclusive entre os próprios órgãos de defesa do consumidor, é se durante esse período o mercado ele é autorregulável ou não, né, considerando aí a oferta versus a demanda, né. Em condições normais, há um equilíbrio, né, a gente parte desse pressuposto que o próprio mercado estabelece o preço, a quantidade da oferta a partir da demanda, né? E é justamente por isso que no Brasil a gente não tem tabelamento de preços, por exemplo. Em situações excepcionais, né, quando há falhas de mercado, como os economistas chamam, aí sim o governo precisa interferir para regular o mercado e regular os preços. E aí são vários exemplos, né? Monopólio, quando não tem livre concorrência, ou quando tem alguma especificidade naquele segmento de mercado que justifique uma intervenção. Do contrário, o mercado por si só, né, se autorregularia. Então, inclusive, a gente vai abordar mais adiante, a Senacom já emitiu um posicionamento sobre isso, né, sobre essa questão de autorregulamentação do mercado. Mas o que é importante aqui é a gente ter em mente, né, que os órgãos de defesa do consumidor, eles podem, à primeira vista, ver um aumento abusivo de preços. E aí, quando o fornecedor tem a oportunidade, né, de esclarecer o seu modelo de negócio, porque cada modelo de negócio tem suas próprias variáveis, né, está sofrendo um impacto diverso com o corona. Então, é importante abrir esses elementos para que os órgãos de defesa do consumidor consigam ver além da abusividade, né, e consigam ver que, na verdade, é um aumento inclusive esperado, né, no valor que vai ser cobrado do consumidor final. Então, aqui nós temos, né, diversas investigações e providências em andamento que a gente vem monitorando, e como a Priscila mencionou, né, cada dia a gente descobre uma novidade, né, então a gente precisa estar bem atento a essas medidas que vêm sendo tomadas pelas autoridades, né. Então, aqui a gente listou as mais relevantes, né, que a gente gostaria de abordar de forma exemplificativa. Por exemplo, a medida provisória 933, que suspende o ajuste anual dos preços de medicamentos por um período de 60 dias. Então, esse ajuste anual é aquele previsto, né, para quem é do setor, na Lei 10.742, né. Então, por 60 dias, isso contados a partir, né, de março, iniciozinho de abril, acredito que foi essa MP. Então, ficam suspensos esses reajustes dos preços dos medicamentos. E cobrar acima do permitido é uma violação ao CDC, mas também é uma violação sanitária, né, que está sujeita a sanções administrativas. Então, quem é desse segmento aqui tem que ter bastante atenção a essa medida provisória. O Procon São Paulo, ele criou uma secretaria extraordinária de defesa do consumidor, que é comandada pelo CAPES, que é o diretor executivo do Procon São Paulo, focada em investigar aumentos abusivos de preços. Então, ele faz a investigação, oficia as empresas, enfim, focado, né, nesse problema específico. E essa secretaria extraordinária, ela, né, tem previsão de seguir atuando enquanto, né, a pandemia estiver ocorrendo. A nota técnica número 8 da Senacom, ela visa padronizar o método de autuação dos órgãos de defesa do consumidor diante de investigações de preços abusivos. E essa nota técnica é bem interessante, porque ela faz essa análise de mercado, de autorregulação, né, de como seria em condições normais e como deve ser a atuação dos órgãos de proteção em tempos, né, de coronavírus. Então, por exemplo, algumas das recomendações da Senacom, que os PROCONs, por exemplo, que estiverem investigando, identifiquem toda a cadeia produtiva daquele determinado produto que sofreu o aumento, identifique quem são os players dessa cadeia, justamente para identificar onde está o aumento de preço. O aumento de preço está lá naquele fornecedor, o primeiro da cadeia que fornece o insumo, ou está no fornecedor final, que faz a venda diretamente ao consumidor. Então, é preciso ter essa visão ampla de toda a cadeia de consumo e de quem são os players.
para verificar, né, se há uma racionalidade econômica, como eu falei, ou se é um oportunismo. Outra medida importante é a parceria entre a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e a Senacom. É uma campanha para que as pessoas consigam denunciar preços abusivos em sites no comércio eletrônico. Então, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, ela está atuando aí como parceira da Senacom para receber essas denúncias, né, fazer uma triagem e repassar para a Senacom essas denúncias que são feitas via e-mail, tá? Aí algumas outras medidas. Do Procon Paraná criou essa plataforma exclusiva de denúncias sobre os abusos nos preços do álcool em gel. O Procon Ceará está fiscalizando estabelecimentos que fabricam e vendem o álcool em gel. O CAD está investigando as empresas do setor farmacêutico, que estariam aumentando os preços e lucrando de forma arbitrária. No bojo dessa investigação, a gente sabe que mais de 80 empresas já foram oficiadas, dentre elas hospitais, planos de saúde, distribuidores, fabricantes. Então, é uma investigação bem ampla, e aí aqui volto a frisar que é importante abrir as variáveis para os órgãos, justamente para quebrar essa premissa inicial de que há abusividade no aumento de preço. E o Procon São Paulo também, a gente já tem ciência, né, de várias investigações que estão sendo conduzidas pelo Procon São Paulo por supostos aumentos abusivos de preço em diversos setores, né? Alguns até que a gente já mencionou durante a apresentação. E aqui, o que a gente acha que é relevante mencionar, e que aí fica um ponto positivo para o Procon São Paulo, é que nos parece que eles têm seguido a recomendação da nota técnica da Senacom, no sentido de identificar todos os players e não oficiar só aquele último fornecedor da cadeia, mas sim oficiar todos os fornecedores da cadeia para poder ver como o preço foi aumentando entre todos os fornecedores, né? E não só investigar e talvez penalizar o último fornecedor, que é aquele que tem o contato direto com o consumidor final. Aí já passando aqui para o nosso último ponto, até em virtude do avançado da hora, a gente gostaria de fazer algumas notas sobre o direito de arrependimento, né, para finalizar o nosso webinar e aí então partir para a parte das perguntas. Só para situar, né, o artigo 49 do CDC, ele estabelece que nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem 7 dias para desistir da compra, né, e devolver o produto para o fornecedor, tá? E aí o artigo 49 fala em reembolso imediato pelo fornecedor do valor que foi pago por esse produto que o consumidor se arrependeu da compra e vai devolver. Aí aqui a gente tem, né, 3 alterações legislativas importantes para mencionar. A primeira delas é do setor aéreo. A gente tem uma medida provisória já em vigor desde março, que estabelece esse prazo de 12 meses para reembolso dos consumidores, então não seria mais um reembolso imediato, e sim um reembolso, né, num prazo maior, justamente para possibilitar que as empresas aéreas tenham um fluxo de caixa, né, e não vão, enfim, à quebra por conta de não estarem operando em condições normais e ainda terem que reembolsar todos os consumidores imediatamente, né? E ela também estabelece a possibilidade de o consumidor aceitar um crédito para utilização em até 12 meses da data do seu voo, né? Que o seu voo estava agendado. E aí, nesse caso, o consumidor estaria isento de qualquer penalidade contratual aqui para essa alteração, né? E aí depois utilização do crédito na aquisição de uma nova passagem aérea. O setor de turismo e eventos também é um setor muito afetado pela pandemia, e isso vem endereçado na medida provisória 948, também já em vigor, e ela estabelece que o reembolso não é obrigatório pelo fornecedor, né? Então, assim, a medida provisória estabelece 3 opções, né? A remarcação do evento em até 12 meses do fim da pandemia, um oferecimento de crédito ao consumidor para utilização em outros eventos, né, daquele fornecedor em até 12 meses do fim da pandemia, algum outro acordo que a empresa queira fazer com o seu consumidor, inclusive naquela linha, né, de resolutividade, fidelização dos clientes. E aí, caso, né, a empresa não consiga resolver dessa forma com o consumidor, aí sim abre-se a possibilidade de reembolso em dinheiro num prazo de 12 meses também,
tal qual na MP das companhias aéreas. Um último ponto que a gente gostaria de abordar é o projeto de lei 1179, que estabelece o regime jurídico emergencial e transitório. Ele ainda está aguardando aprovação pela Câmara dos Deputados, então ele, ao contrário das medidas provisórias, ainda não está em vigor, é um projeto de lei, então isso é algo que a gente está monitorando de perto, para avisar os nossos clientes, né, quando isso for votado e quando isso entrar em vigor. O fundamento desse projeto de lei, em especial no artigo que se refere às relações de consumo, é que atualmente a gente tem um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. O fornecedor está tão fragilizado diante da pandemia do Covid que ele está num equilíbrio com o consumidor, o que é algo inédito desde que o CDC foi publicado, né? Então, a gente não tem mais aquele cenário de que o consumidor é hipossuficiente, o consumidor é vulnerável. Hoje em dia, o próprio fornecedor está vulnerável, né? Então, esse PL, ele traz um artigo que estabelece, né, que o direito de arrependimento ele fica suspenso até 30 de outubro desse ano para entregas domiciliares, ou seja, deliveries, né, de certos produtos. Isso é muito importante a gente ressaltar. Não é todo e qualquer delivery que está excluído do direito de arrependimento, né? Quais são esses produtos, então, né? São produtos perecíveis, produtos de consumo imediato ou medicamentos. Então, essas empresas, né, que fazem delivery destes produtos não precisam honrar o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. Aqui, à primeira vista, parece, né, que a ideia, né, legislativa foi tornar mais claro esse cenário para evitar aí abusos por parte, inclusive, dos consumidores, né, nesse período de pandemia. Mas para nós, né, que trabalhamos com direito do consumidor, inclusive, né, estudamos direito de arrependimento antes da pandemia, nos parece um pouco estranha essa disposição, né? E aqui a gente deixa uma provocação, né? Será que antes da pandemia, né, o consumidor que comprasse um bem perecível, um medicamento ou um alimento, ele poderia se arrepender no prazo de 7 dias? A gente acha que esse direito de arrependimento ele já não era possível antes da pandemia e segue não sendo possível em tempos de pandemia, né? Antes era uma questão de bom senso, né? A pessoa que comprar um jantar pelo iFood não vai, né, se arrepender em 7 dias daquele prato de comida, né? Então agora também não iria. Então a gente acha louvável deixar isso claro, inclusive para os consumidores que podem não estarem acostumados com os meandros dessa discussão de direito de arrependimento. Então a gente acha positivo que isso seja, né, legislado e fique claro para todo mundo. Mas, por outro lado, não vai alterar muito o que já vinha sendo praticado, inclusive antes dos tempos de pandemia. Então, essas foram as nossas considerações, né? A gente vai abrir. Então tá. Tem uma primeira pergunta que é em relação à portaria. Isso, uma pergunta da Maria. Pergunta em relação à portaria do consumidor.gov, né, se tem multa. Na verdade, a portaria em si, ela não prevê nenhuma sanção, tá? Foi uma pergunta da Maria Fernanda Tise. Mas, inclusive, nós tivemos uma reunião com o Luciano Tim, que é o secretário nacional, e fizemos essa provocação, né? Qual seria a consequência caso o fornecedor que estivesse dentro dos critérios obrigatórios acabasse não aderindo. E aí, claro que isso tem a ver tanto com relação à não adesão, quanto em relação ao prazo, né? A pergunta dela foi mais em relação ao prazo. Não tem uma sanção na portaria, mas o que ele deu a entender é que seria um descumprimento às regras do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Como quem diz, eu poderia aplicar uma sanção por descumprimento de um dever do fornecedor, tá? Então, não tem multa específica, mas ele deu a entender que eles tomariam alguma medida. Então, a recomendação, acho que seria no seguinte sentido: se a empresa específica pretende aderir, mas acha que o prazo do dia 4 não é, eu recomendaria que se entrasse em contato com a Senacom, até porque para a própria adesão já pode fazer um contato prévio com a Senacom para combinar, né?
fazer, enfim, como disponibilizar a plataforma, enfim, fazer um contato prévio, dizer que não vai conseguir dia 4, mas que vai aderir até o dia X, e se não aderir EROL, aí, como eu já falei, tentar sair por algum caminho de dispensa, e aí tentar coletar materiais, né, para provar que tem um bom atendimento. A gente pode dar mais explicações nesse sentido depois, oportunamente. Só um esclarecimento adicional, que a portaria, ela prevê, né, que na hipótese do fornecedor tentar fornecer alguma informação falsa, por exemplo, com relação aos requisitos, ele pode ser investigado por infração contra as normas de proteção e defesa do consumidor. Então, a gente entende, né, que tanto deixar de atender a portaria, né, quanto fornecer algum tipo de informação falsa sobre o faturamento, por exemplo, seriam hipóteses em que a empresa poderia sim ser investigada e vir a sofrer alguma sanção aí por descumprimento das regras de consumo. A gente tem uma próxima pergunta aqui da Melanie sobre a questão da flexibilização, né? A gente estava falando lá no início sobre força maior. Sobre licitações, tá? E aí... A pergunta dela, né, é se em serviços essenciais, em situação de licitações, como seria vista a questão da exclusão de responsabilidade? No abrandamento da responsabilidade, caberia alterar o valor do preço do produto acordado, né, em sendo uma licitação? Né? Essa seria a pergunta da Melanie. E a resposta aqui a essa pergunta, ela está na própria lei de licitações, né? Então, lá no artigo 65, a lei de licitações, ela estabelece que pode haver uma repactuação da remuneração, né? Quando sobrevierem fatos imprevisíveis ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, que configure uma área econômica extraordinária e extracontratual. Então, claro que tem que ser analisado caso a caso aqui a situação, né, para ver até que ponto há realmente esse impacto da Covid naquele serviço ou naquele produto específico, mas a própria lei de licitação abre sim essa possibilidade de renegociação do valor e isso poderia ser endereçado. A gente tem aqui também um comentário do Elias, né, sobre a questão da retroatividade, que o maior problema, né, em relação a esse diálogo entre fornecedor e consumidor é que muitos clientes inadimplentes, né, estão usando a pandemia como desculpa para não cumprir uma obrigação que já era devida antes da pandemia. Isso a gente tem visto muito com os nossos clientes, inclusive... já fizemos várias análises nesse sentido, e nisso o projeto de lei 1179, ele é muito claro, né, que a pandemia, ela não retroage, né, ela não retroage para atingir eventos anteriores à sua ocorrência. Então, se a obrigação já era devida antes do início da pandemia, a parte não poderia alegar aí força maior, caso fortuito, para se eximir dessa obrigação. Tem uma pergunta da Juliana também em relação à extensão da vigência, né? Se é opcional ou se pode tornar obrigatória pela instituição. Eu estou entendendo que a pergunta é no sentido de se a instituição pode obrigar que aquele contrato tenha uma vigência estendida, né? Justamente para que ele possa... obrigatório não, né? Porque isso teria que ter sido combinado em contrato. Então, acho que aqui é o legítimo caso de que tem que tentar uma solução consensual, né? Tem que tentar ver uma renegociação, na verdade, daquele contrato e ver o que funciona melhor para a instituição e para os consumidores. Eu acho que a melhor solução, no fundo, é tentar estabelecer opções, né? Porque aí vocês conseguem dar opções iguais para todos os consumidores e os consumidores podem optar. Olha, para mim funciona melhor essa, para mim funciona melhor aquela. Então, de repente, trabalhar com 3 opções, né? Ou 2, que faça sentido para a instituição e que possa também atender os interesses dos consumidores. Porque esse diálogo, ele só vai conseguir, né, ser efetivo e a solução consensual só vai conseguir ser efetivamente uma solução se ele acabar atendendo, em alguma medida, ambas as partes. Ambas as partes vão ter que ceder
mas ambas as partes vão ter que ser atendidas. Então, impor qualquer coisa nesse cenário que não tenha sido combinado antes, eu não acredito que seja um bom approach. Mas, se for negociado, daí eu acho que pode funcionar sim. Inclusive, a nota técnica da Senacom sobre isso, ela é muito clara, que isso é uma recomendação, tanto para fornecedor quanto para o consumidor, para evitar justamente, né, que esses contratos sejam rescindidos e as empresas quebrem. Seriam alternativas propostas pela própria Senacom, né, para tentar que esses contratos tenham uma continuidade. Agora, se a decisão do consumidor é pelo cancelamento, o fornecedor não pode obrigar o consumidor a se manter atrelado, né? É uma recomendação realmente. Eu acho que essas eram as perguntas. Eu acho que elas todas visam, né, a manutenção desse contrato da melhor forma possível e evitar litígio, né? Exatamente. Eu acho que eram essas as perguntas que a gente tinha enviadas durante a apresentação. Eu acho que a gente pode, de repente, ver se alguém tem alguma pergunta final que queira fazer, que não tenha feito durante a apresentação e queira fazer agora. É o momento. E sempre lembrando que a gente está à disposição, né? Tá ali os nossos e-mails, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir algum caso específico, a gente está à disposição, inclusive, para continuar essa conversa aí por qualquer ferramenta possível nesses tempos de pandemia. Sem dúvida, gente. Eu acho que como a gente acabou extrapolando aí o horário, a gente agradece a participação de todos vocês. Acho que teve bastante gente. Muito obrigado pela presença. E como a Amanda falou, a gente segue totalmente à disposição. E, enfim, vamos torcer para que isso tudo acabe logo, mas também, se não for o caso, a gente pode se ver novamente em breve. Estamos por aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer.